Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula de Eletrônica Aplicada 1. E na aula de hoje o tema será circuitos com diodos, né? Dando continuidade então à questão dos diodos que a gente vem estudando nas últimas videoaulas. Dentre os objetivos que a gente vai tentar cumprir hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre informações importantes que a gente encontra no datasheet, né, na folha de dados. A gente vai ver, né, como é que funciona um transformador de entrada quando a gente tem esse tipo de transformador sendo usado em fontes de alimentação, que é justamente aquele componente eletrônico que a gente usa para alimentar um determinado dispositivo com uma corrente contínua, né? Então a gente tem fonte de notebook, tem fonte para carregar o celular e por aí vai. A gente vai desenhar um diagrama de um retificador de meia onda e explicar o seu funcionamento, vai desenhar um diagrama de um retificador de onda completa com tomada central e explicar o seu funcionamento. E a gente vai mostrar, inclusive, algumas evoluções sobre esse processo de retificação, que, sem surpresa, né, vai envolver diodos, que é o foco do nosso estudo, pelo menos nesse ponto da disciplina. E, por fim, né, é o objetivo demonstrar os conhecimentos sobre capacitor de filtro e a corrente de surto, né, que são coisas que a gente emprega e observa nesses circuitos de fontes de alimentação. Então, mais algumas informações importantes, né? A gente começou a conversar sobre isso na última videoaula, mas a gente foi um pouco superficial. A gente pode mencionar alguns outros parâmetros importantes sobre o diodo, né? A tensão de ruptura reversa, geralmente a gente vai encontrar como essas menções aqui. Tensão de pico inverso repetitivo, né? A sigla vem do inglês aqui VRM, tensão de pico inverso de trabalho, tensão de bloqueio CC, né? Geralmente essas coisas são a mesma coisa, né? Que é basicamente qual é a tensão que eu vou precisar aplicar ao diodo que está polarizado de forma reversa para poder provocar uma ruptura, né? Caso eu ultrapasse esse nível máximo de tensão. A gente já viu que a corrente direta máxima, né, que a gente pode observar num diodo, ela é dada, por exemplo, por IF ou IO. Tá? Esse é um nível que a gente precisa prestar bastante atenção, porque do contrário a gente provavelmente vai queimar o componente. E por conta disso, né, isso é importante, a gente vai começar a falar sobre isso agora, mas é algo que a gente vai repetir ao longo da disciplina, porque se trata de uma boa prática de engenharia, né? A gente aplicar fatores de segurança. Ou seja, se eu digo que eu vou usar um fator de segurança de pelo menos 2, e a corrente máxima que pode atravessar um diodo polarizado diretamente for de 1 ampere, esse fator de segurança de 2 significa que eu vou projetar o circuito para que a corrente que passe por esse diodo nunca ultrapasse meio ampere. Tá? Então, quando eu estou dizendo que eu estou indo no máximo até a metade do valor máximo nominal, então eu estou dizendo que eu estou usando um fator de segurança de 2. E essa margem é para que eu consiga comportar eventos que vão ser adversos e que podem provocar o aumento da corrente, né? Como, por exemplo, o aumento de temperatura. A partir do momento que eu uso o fator de segurança de pelo menos 2, eu tenho um pouco menos de preocupação com a questão do controle da temperatura do dispositivo, já que mesmo assumindo que o dispositivo pode crescer, né, a sua temperatura, e isso não deve provocar um aumento de corrente tão forte que vá queimar o diodo. Tá? Então, por esse motivo, a gente usa fator de segurança de 2, de 3, de 4, dependendo das margens de tolerância que eu quero dar para o meu dispositivo. A queda de tensão direta é a queda de tensão que a gente observa quando um diodo está polarizado diretamente e a gente precisa vencer a barreira de potencial da camada de depleção. Isso é dado
como queda de tensão direta máxima instantânea, né, ou VF, a sigla. A gente tem também a corrente reversa máxima, né, que é quando o diodo está polarizado reversamente. A gente falou que, realisticamente falando, a gente ainda vai observar uma quantidade mínima de corrente, algo aí na casa de microamperes. Então, quando isso ocorre, né, quando ocorre a polarização reversa, então a corrente que a gente está observando é essencialmente a corrente provocada pelos portadores de carga produzidos pela energia térmica, né, na camada de depressão, e a corrente de fuga, né, que a gente viu que ocorre devido a imperfeições na superfície do cristal do nosso semicondutor dopado. Tá? Então, quando eu tenho aplicações que são extremamente sensíveis mesmo a quantidades de corrente muito pequenas, né, quando um diodo está polarizado reversamente, então eu devo estar atento a esse parâmetro. Tá? Então, graficamente, né, diodos eles podem representar os seus limites dessa forma, e eles podem inclusive, né, especificar qual é a tensão máxima, né, reversa e direta para sinais que sejam não repetitivos e sinais que sejam repetitivos. Então essa é uma distinção que a gente vai começar a fazer, porque ela vai começar a ficar relevante para a gente nesse processo de retificação, né, que a gente usa para construir fontes de alimentação. Uma coisa é eu ter picos que ficam se repetindo continuamente. Pensa numa onda senoidal, por exemplo. Então eu vou ter um pico positivo e um pico negativo, e isso vai ser uma coisa periódica, né? Então, quando eu estou nessa situação, eu digo que eu estou lidando com um sinal que é repetitivo. E quando é repetitivo, daí eu vou usar esses valores aqui de tensão máxima, direta e reversa como referência na minha folha de dados. Agora, eu também posso ter situações onde eu tenho um surto repentino de corrente. Vai acontecer uma vez, talvez duas, e depois ele não vai acontecer mais. O sinal ele vai voltar a uma normalidade. Quando eu tenho esses eventos que são curtos, né, e muito pontuais, então eu tendo a ter uma tolerância a mais para esse tipo de coisa, certo? E aí, a folha de dados do diodo, ela vai fazer uma observação com relação a isso. Por exemplo, quando eu tenho lá, né, um valor de IFSM, né, Forward Surge, né, então eu tenho que, se a ocorrência não for repetitiva, então eu posso ter, eventualmente, né, um surto de corrente, e ainda assim o meu diodo não vai queimar, mas mesmo nessa situação de surto, eu tenho que respeitar um limite máximo, e isso é o que a folha de dados nos informa, ok? Agora vamos falar um pouco sobre como é que a gente recebe energia, né, nas nossas residências, nos nossos locais de trabalho, como é que a energia é distribuída, considerando o caso particular do Brasil, né? Dependendo da região, a gente vai ter a energia sendo entregue como um sinal de corrente alternada, né, com uma tensão efetiva de 127 volts ou 220 volts. Tá? Então, aquela famosa história do 110 ou 220. Então, tecnicamente, são esses os níveis de tensão, né, que a gente costuma adotar no Brasil. Né? E esse sinal é um sinal de 60 Hz. Percebam que eu fui bastante enfático, né? A tensão aqui é efetiva. Eu não estou falando do sinal, né, da diferença de tensão pico a pico, e essa é maior, tá? Mas a gente sabe que a tensão, né, a potência efetiva do sinal, ele é dado, né, a tensão associada a essa energia, né, essa potência efetiva, é dado pelo valor de tensão RMS, ok?
Na prática, as tomadas elas variam, né, de 114 volts até 139, quando eu estou aí em torno de 127 volts. E no caso do 220 volts, se eu for fazer uma medição, né, dessa tensão, vou ver aí alguma coisa entre 198 volts e 242 volts. Agora, lembrar que a tensão máxima que eu vou observar instantânea é a tensão de pico. Tá? E aí a tensão RMS é aproximadamente 70,7% da tensão de pico. Isso a gente calcula fazendo aquela multiplicação da tensão RMS por raiz de 2. Né? E aí a gente vai encontrar a tensão de pico. E aqui é um atalho, né? Eu posso pegar a tensão de pico também e multiplicar por 0,707 para poder chegar ao valor da tensão efetiva, né, RMS, ou eu posso dividir o valor da tensão RMS por 0,707 para chegar à tensão de pico. A gente tem também os conceitos de transformadores, né, que geralmente são usados para poder elevar ou abaixar a tensão para que a tensão se adeque a uma determinada aplicação. Então, geralmente a tensão que chega nas tomadas é muito elevada para diversos tipos de dispositivos e por esse motivo a gente pode, né, e frequentemente vai querer abaixar essa tensão. Então esse aqui é o símbolo do transformador, né? A gente sabe que ele tem um enrolamento primário e um enrolamento secundário. E existe uma relação de tensão, né, entre o primário e o secundário, que é ditada pela relação que existe entre esses enrolamentos. Né? Considerando que não há perdas na conversão, então a potência no primário é a mesma da potência no secundário. E isso tem uma implicação importante. Isso significa que com a potência tensão pela corrente, a multiplicação, né, no secundário e no primário, e se de um lado eu estou aumentando a tensão, para que eu mantenha esse produto com o mesmo valor, necessariamente eu vou ter que diminuir a corrente. E o contrário também se aplica. Quando eu preciso diminuir a tensão, eu vou aumentar a corrente para poder manter a mesma potência do primário, por exemplo. Tá? Então, essa relação aqui entre tensão e corrente no primário e no secundário, ela é respeitada porque aqui eu não estou falando de nenhum processo de amplificação, onde eu realmente tenho um ganho de potência. Nesse caso, eu só estou fazendo essa transformação de abaixar, de rebaixar, e nesse caso, a potência ela é preservada. Ok? Tá. E só destacando, né, que tanto a tensão quanto a corrente eles também são regidos pela relação de espiras, né, do enrolamento primário e do enrolamento secundário. Isso que a gente está conversando é mais uma revisão, porque a gente acredita que vocês já tenham estudado como funciona o transformador nas disciplinas de circuitos elétricos. Aqui só concretizando, né, aquilo que a gente acabou de ver. Um transformador elevador, o enrolamento primário tem menos espiras do que o secundário. E embora a tensão seja maior no secundário, a corrente é menor. E no abaixador é o contrário que vai acontecer. Né? O enrolamento primário tem mais espiras do que o secundário, e embora a tensão seja menor no secundário, a corrente será maior. Né? Uma última observação aqui sobre os transformadores, né? Esses círculos que a gente coloca aqui no primário e no secundário, quando eles estão do mesmo lado, isso significa que os sinais, né, no primário e no secundário, eles possuem a mesma polaridade. Então, quando a gente está falando de um sinal senoidal, por exemplo, quando o primário está no lado positivo do sinal, o secundário também vai estar do lado positivo. Do contrário, eu ia ter, né, um círculo num lado em cima e outro círculo embaixo para indicar que essas polaridades elas são invertidas. Né?
Aí só para a gente ver se a gente realmente está conseguindo entender. Um transformador de baixa, um abaixador, tem uma relação de espiras de 5:1. Se a tensão no primário for de 120 volts RMS, qual será a tensão no secundário? Então, se a gente está lidando com um transformador abaixador, então essa tensão, no caso RMS, ela vai ser rebaixada na mesma proporção, né, criada pela relação de espiras. Então, se é 5:1, então o que eu vou fazer, se eu for aplicar essa fórmula, né, e avançando alguns passos, eu simplesmente vou pegar os 120 volts e dividir por 5, tá? E aí eu vou chegar na tensão no secundário, que é de 24 volts RMS. Ok? Então é assim que a gente calcula qual vai ser a ação do transformador, né, quando a gente interligar alguma coisa no lado do secundário. Vamos ver esse exemplo 2. Um transformador de baixa, então de novo é abaixador, ele tem uma relação de espiras de 5:1. Se a corrente no secundário for de 1 ampere RMS, qual será a corrente no primário? A gente pode pensar aqui, né? Agora a gente está esperto. Se a tensão baixa, a corrente aumenta. Então, nesse caso, eu vou pegar esse 1 ampere aqui, eu vou multiplicar por 5 e eu estou fora da pegadinha. Mas cuidado que aqui a gente tem a pegadinha da pegadinha. Olha o que a questão pediu. Dá uma lida. Se a corrente no secundário, ela já está dando a corrente no secundário, que é uma corrente maior, porque o transformador é abaixador de tensão, né? Qual será a corrente no primário? Aí eu realmente vou ter que aplicar a relação em que essa corrente ela vai ser reduzida, porque no secundário ela já está aumentada. Então eu quero saber, antes dela ser aumentada pelo transformador, como é essa corrente no primário. E aí, aplicando a relação devida, né, eu vou descobrir que no primário essa corrente é de 0,2 ampere. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente transforma uma tensão, né, de corrente alternada em uma tensão de corrente direta ou corrente contínua? Bom, a forma mais simples da gente fazer isso é utilizar o que a gente chama de retificador de meia onda. Tá? O que a gente está querendo fazer com a retificação? Bom, essencialmente a gente quer que, primeiro e mais importante, a corrente ela sempre siga na mesma direção, certo? Ela não fica indo e voltando de forma alternada, ela vai sempre, né, em um sentido, sempre no sentido positivo ou sempre no sentido negativo. E a outra coisa que a gente quer, né, é que ela não fique variando de intensidade, né? Ela mantenha uma intensidade, né, uma linha contínua, mais ou menos como a gente observa quando a gente está utilizando uma bateria para alimentar um circuito. Então a gente tem que sair de algo assim, né, que é uma senoide lá da corrente alternada que chega na tomada das nossas casas, do nosso ambiente de trabalho, para algo assim. Esse é o objetivo. Tá? Então vamos ver passo a passo o que a gente pode fazer para sair de uma situação e se aproximar ao máximo da segunda situação. E aqui a gente começa a fazer sentido do nome diodo retificador, né? Que é o diodo mais tradicional que a gente tem. Ele é utilizado principalmente nessa função de fazer a retificação de um sinal, né? Ou seja, ele vai funcionar como uma chave fechada quando polarizado diretamente e aberto quando polarizado reversamente. E essa característica permite que ele seja utilizado na conversão de corrente alternada em corrente contínua no seguinte sentido. Quando eu pego um diodo, um único diodo é suficiente para eu fazer um retificador de meia onda, né? E coloco aqui, por exemplo, no secundário de um transformador que eu usei para baixar a tensão, então
Toda vez que o meu sinal estiver do lado positivo, então eu vou, após vencer, né, a barreira de potencial desse diodo, eu vou ter uma corrente viajando nesse sentido. Agora, quando o sinal estiver do lado negativo da senoide, então esse diodo não vai permitir que eu tenha uma quantidade de corrente fluindo na direção contrária. E nesse ponto eu não vou observar, né, tensão nem corrente significativa aqui na minha carga. E aí, se eu vou observar, após colocar esse diodo, né, como é que é o sinal de corrente, né, pelo tempo aqui na minha carga, então eu vou ver uma coisa assim. Eu vou ter um sinal de corrente que vai acompanhar, né, o semiciclo positivo da minha senoide, e eu vou ter uma lacuna onde deveria haver um semiciclo negativo, que eu não vou observar corrente, né, viajando no sentido contrário, numa polarização invertida, porque o diodo está bloqueando corrente nesse sentido. Quando eu faço isso, eu já estou fazendo retificação, no sentido de que a minha corrente agora está viajando sempre do lado positivo. Ela está sempre indo na mesma direção. Tudo bem que ela ainda é pulsante, tá? Ela ainda tem esses pontos em que ela tem um crescimento e volta para zero, cresce e volta para zero, mas ela continua viajando no mesmo sentido e a frequência do meu sinal é a mesma. O meu padrão de repetição se repete acompanhando a frequência do meu sinal original antes de eu colocar esse diodo. Então, se o meu sinal no primário era de 60 Hz, eu vou ter 60 Hz aqui nesse novo padrão que eu estou criando no secundário. Eu vou usar aqui um simulador de circuitos, né, elétricos e eletrônicos que está disponível gratuitamente na internet, né, que é o Falstad. E o legal dele é que ele tem aqui uma série de circuitos que já estão prontos para a gente poder fazer demonstrações. E aqui, se eu selecionar o grupo de diodos, eu vou encontrar um retificador de meia onda, né? Então aqui eu tenho a minha fonte, né, de corrente alternada. Essa aqui é uma fonte de 40 Hz, uma carga, tá, 640 ohm, e um diodo aqui. E aqui no meu osciloscópio, né, que eu tenho na parte de baixo da simulação, eu vou ver como é que está a minha tensão e a corrente na fonte, né, antes de eu ter a influência aqui do meu diodo, né, ou seja, faz de conta que não tem um diodo aqui. Então, como é que é o meu sinal original, né, de tensão e corrente? E a partir do momento que eu coloco um diodo no circuito, então como é que eu vou observar essa tensão e essa corrente na carga, né? Isso aqui a gente observa do lado direito. Então notem que enquanto que na minha fonte, né, eu tenho esse semiciclo negativo, eu não tenho um semiciclo negativo do lado da carga, né? Eu só vou ter aí um sinal que é pulsante, mas que eu tenho uma corrente sempre viajando no mesmo sentido. E isso fica claro, inclusive, observando os pontinhos amarelos aqui, né? Que está representando as cargas viajando, as cargas elétricas. Então, elas não estão indo e voltando, elas estão sempre viajando, aqui do ponto de vista da carga, né, de cima para baixo. Então, só para consolidar, né, o que a gente está vendo aqui. Aqui eu estou fazendo a representação, né, do que é que acontece antes da gente ter um diodo, né, como é que é o sinal, e depois que eu coloco o diodo, né, eu tenho o meu sinal seguindo esse novo padrão, que eu não tenho mais um semiciclo negativo. Como a gente falou, a frequência do sinal de meia onda é igual à frequência da linha, né, de alimentação lá na tomada, ou seja, 60 Hz. Né? Significa que o intervalo de tempo entre o início de um semiciclo positivo e o início do próximo semiciclo positivo, que é o padrão do sinal, né, é exatamente igual ao tempo de se completar um ciclo na corrente alternada. Né? De novo, na corrente alternada lá, né, quando eu tenho o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, mas o tempo para que eu chegue novamente no novo semiciclo positivo é o mesmo, que é 1/60,
né, que é o inverso da frequência, o período, que é 16,7 milissegundos. Aí quando a gente usa a primeira aproximação do diodo aqui, eu tenho que a tensão de pico no secundário vai ser a tensão de pico que eu vou observar na carga quando eu estou num semicírculo positivo, né? Assumindo que o diodo ele está no sentido do semicírculo positivo. Então, como é que eu posso calcular a tensão de pico no primário? É os 120 volts RMS dividido por 0,707, que é o equivalente a eu multiplicar por raiz de 2. Né? E aí eu vou ver que a tensão de pico no primário é 170 volts. Quando eu aplico a relação, né, 5 para 1, eu vou descobrir que a tensão de pico no secundário vai ser 1/5 disso, que é 34 volts. E essa vai ser a tensão de pico que eu vou observar na carga. Ok? Quando eu uso a segunda aproximação, aí a gente já sabe que a gente precisa considerar a barreira de potencial da minha camada de depressão do diodo. Então, essa barreira de potencial, quando o diodo é de silício, é de aproximadamente 0,7 volts. Então, a forma de eu calcular isso é... Bom, vamos descobrir qual é a tensão de pico no secundário, né? 34 volts, ok. Agora eu vou subtrair da tensão de pico, não é a tensão RMS, é a tensão de pico, porque em termos de tensão instantânea, assim que eu vencer a barreira de 0,7 volts, eu já vou ter o sinal aparecendo no meu resistor. Então, nesse caso, eu vou considerar a tensão instantânea mesmo, e não a RMS, ok? E aí eu vou então pegar esses 34 volts, subtrair a barreira, né, de potencial e descobrir que a tensão de pico na minha carga, nessa configuração aqui, é de 33,3 volts. Se eu for utilizar um multímetro, né, para medir, ok, num cenário que eu estou usando um retificador de meia onda, né, eu vou então medir qual é a tensão de corrente contínua na carga. O multímetro ele vai amostrar esse sinal, né, pegar as tensões instantâneas em vários momentos, depois calcular uma média. A gente vai conseguir estimar esse valor médio, também chamado de valor CC, tá? Valor de corrente contínua, analisando que cada semiciclo, né, ele está relacionado com um π, né? Então eu só vou ter o lado de 1π desse semiciclo, eu não vou ter o ciclo completo, né, os 2π, porque eu estou cortando esse semiciclo negativo. Por esse motivo, eu posso calcular essa tensão média. Tá? A gente não vai demonstrar isso aqui porque vai envolver um pouco de cálculo, mas indo direto ao ponto, a gente consegue encontrar esse valor pegando a tensão de pico e dividindo por π. E se eu quiser usar uma constante numérica, então eu vou pegar a tensão de pico e multiplicar por 0,318 aproximadamente. Então, se a tensão de pico no secundário for 34 volts, se eu pegar um multímetro e calcular, vamos lá, vamos medir qual é a tensão média, né, contínua aqui, o valor que eu vou observar vai ser aproximadamente 10,8 volts. É o valor médio. Tá? Vamos ver se a gente está entendendo as coisas direitinho. Na Paraíba, um retificador de meia onda tem uma tensão de entrada de 240 volts RMS. Se o transformador abaixador tem uma relação de espiras de 8 para 1, qual a tensão de pico na carga? Então, vamos lá, vamos por partes. Né? Primeiro, eu posso calcular a tensão de pico no primário. Isso é um jeito de fazer. Né? Eu poderia calcular também a tensão RMS no secundário para depois calcular a tensão de pico lá. Mas vamos aqui desse jeito calcular, né, com a tensão de pico. Então, no primário eu vou descobrir que minha tensão de pico é aproximadamente 340 volts. Aplicando a relação de espiras, eu vou descobrir que no secundário essa tensão de pico é 42,5 volts. Tá? E aí, deixa eu até ver, eu estou considerando aqui algum diodo na história. Não tem diodo, então a tensão de pico é só essa aqui mesmo. Tá? Ok, vamos seguir adiante.
como é que a gente calcula a corrente que está passando pelo diodo? Bom, o que está limitando a corrente vai ser a carga, né, no circuito. Então, a corrente de pico, se eu estiver lidando com valores instantâneos, vai ser a tensão de pico dividido pela resistência que é percebida pelo meu diodo, né? Se eu tenho um resistor, né, se isso é a carga, então vai ser o valor da resistência desse único resistor. E a corrente média, né, vai ser a tensão média dividido pelo valor do meu resistor lá da minha carga. Algumas variáveis que eu devo ter atenção, né? Quando eu estou do lado positivo da minha senoide de entrada, então eu posso calcular a tensão de pico no secundário, a tensão média, a corrente média. A tensão no diodo ideal é zero, porque a gente não tem a barreira de potencial. A corrente de pico no diodo é dado simplesmente pegando a tensão de pico e dividindo pela resistência da carga. E a corrente no resistor a gente pode calcular dessa forma aqui, tá certo? Quando eu estou do lado da tensão negativa e na minha saída lá no secundário, né, quando eu coloco o diodo, eu vou ter essa lacuna, né, no meu gráfico, então eu tenho que a tensão no diodo é igual ao inverso da tensão de pico, né? A corrente no resistor vai ser zero e a corrente no diodo vai ser zero. Ou seja, toda a tensão de pico ela vai estar aparecendo ali no diodo, né? Ou seja, eu estou alargando a camada de depressão, como a gente explicou, né, quando estávamos fazendo a apresentação dos semicondutores. A gente está vendo que isso não é muito bom porque a gente está pegando todo um semiciclo no nosso sinal e jogando fora, né? Provavelmente a gente tem formas de melhorar isso. Vamos ver como é que a gente consegue melhorar esse processo de retificação. Eu posso utilizar um retificador de onda completa com uma tomada central, né, no transformador. O secundário passa a ter uma tomada central. Bom, vamos por partes. O que é uma tomada central aqui nesse contexto? É quando eu pego o enrolamento secundário, né, pego a metade dele e aterro. E na prática eu meio que estou criando dois enrolamentos secundários com polarizações opostas. Tá? O retificador superior, no caso o retificador é o diodo que eu estou colocando. Agora eu vou usar dois, eu não vou usar só mais um. Né? Ele vai servir para retificar um lado do meu secundário e o outro retificador, o outro diodo retificador, vai retificar o outro lado, né, que vai ter uma polarização oposta. E a saída, né, dos dois vai estar conectada à minha carga. Então, eu vou ter corrente fluindo nesse sentido da setinha do diodo. E aqui no meu semiciclo negativo, eu vou ter corrente fluindo nesse sentido da seta do diodo. Então, é essa corrente que vai estar aqui no mesmo sentido, saindo dos dois diodos, que vai atravessar a minha carga nessa configuração aqui. Aí vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é que acontece. Tá? Como a tomada central no transformador está aterrada, então a tensão no secundário é dividida por 2. Tá? Então, agora eu tenho a tensão de pico sobre 2 de um lado e a tensão de pico sobre 2 do outro lado. E as polarizações elas se invertem aqui, né? De um jeito em que eu vou procurar uma figura um pouco mais clara com relação a isso. Isso aqui é a forma do sinal em uma metade do meu secundário. Essa forma é a que está alimentando o diodo D1. Esse aqui, ó. Aí, a outra metade do secundário está alimentando o diodo D2. Olha como é a forma de onda aqui, ó. É o espelho da primeira. É a primeira com a polarização invertida. É isso aqui que está alimentando o diodo D2. Quando eu estou nessa configuração, então o que vai acontecer é que eu vou produzir na minha carga um sinal que é assim, ó. Todos os semiciclos agora estão do mesmo lado, nesse caso do lado positivo. Por que isso está acontecendo? Vamos voltar para a figura anterior. Um diodo está aproveitando os semiciclos positivos desse lado
e o outro diodo está aproveitando os semiciclos positivos desse outro sinal. Então é como se eu estivesse pegando esses semiciclos aqui e juntando com esses semiciclos, formando então esse sinal pulsante com uma frequência maior aqui. A frequência, na verdade, é o dobro da frequência de entrada, porque essa frequência, quando é que começa um novo semiciclo positivo? Ou na metade do tempo que eu tenho para começar um novo semiciclo na minha senoide original. Então, o que vai acontecer é que a minha tensão de pico caiu pela metade a partir do momento que eu aterrei o secundário. Mas, por outro lado, eu dobrei a minha frequência. Vamos para um exemplo. Como vimos em um transformador abaixador com tensão RMS de 120 volts e proporção de espiras de 5:1, a tensão de pico no secundário é de 34 volts. Considere um circuito retificador com a tomada central aterrada, tá? Centrada, ok? Qual a tensão de pico na carga do secundário? Então, vamos aplicar o que a gente aprendeu, certo? Ele já disse que a tensão de pico no secundário é de 34 volts. Né? Bom, mas é 34 volts no secundário inteiro, porque quando eu vou considerar a tensão em cada semiciclo, eu vou ter somente a metade dessa tensão de pico, que é 34 dividido por 2, que é 17 volts, certo? Então, considerando um diodo ideal, considerando que esses diodos que eu estou utilizando aqui são ideais, então a tensão que eu vou observar aqui na minha carga é essa aqui, numa tensão de pico de 17 volts. A corrente vai ser esses 17 volts, a corrente de pico, dividido por exemplo, 1 kΩ, se esse é o valor da minha resistência, e isso aqui vai me dar 17 mA de corrente de pico, já que eu ainda estou em um universo de uma corrente pulsante. Se eu for usar um voltímetro para medir a tensão média de novo, né, eu vou ter agora que, devido ao fato de eu estar no dobro da frequência desses semiciclos positivos, então eu vou ter o dobro do que eu tinha quando eu estava utilizando um retificador de meia onda, que antes era a tensão de pico dividida por π. Agora eu vou ter 2 vezes a tensão de pico dividida por π, que é aproximadamente 0,636 a tensão de pico. Então, se eu tenho 17 volts aqui como tensão de pico, quando eu estou usando esse esquema de tomada central, então a tensão média vai ser esses 17 volts multiplicado por 0,636, que dá 10,8 volts. Perceba que isso aqui é o mesmo valor que eu obtive de tensão média quando eu estava utilizando um retificador de meia onda, porque aqui eu estou numa situação parecida com as Black Fridays no Brasil, que estão fraudadas, que é tudo pela metade do dobro. Aqui, na verdade, eu tenho o dobro da metade. Eu tenho a tensão de pico dividida por 2 e a frequência dobrada. E, no fim das contas, eu vou trocar 6 por meia dúzia quando eu estou nessa situação. Tá? Ok. Como é que eu posso melhorar ainda mais? Bom, existe um esquema famoso, o que é conhecido como uma ponte de diodo. Tá? Então a gente vai fazer aqui um esquema onde a gente emprega 4 diodos em uma configuração bem específica, e esses diodos, eles vão formar aqui a estrutura de uma ponte para que o meu sinal, a minha corrente, passe pela carga sempre no mesmo sentido. E do outro lado tem um transformador de corrente alternada, abaixador, que vai estar entregando um sinal através do secundário dele aqui para essa minha ponte. E de novo, eu vou ter uma senoide aqui sendo entregue no secundário, e essa senoide ela vai ser retificada através de 2 diodos que irão atuar no semiciclo positivo e 2 diodos que irão atuar no semiciclo negativo. Ou seja, esse diodo 1 e o diodo 3 é o que irão atuar em um semiciclo, e o diodo 2 e o diodo 4
irão atuar em um outro semiciclo. Tá? Vamos tentar entender um pouco mais de detalhes como é que isso funciona. Vamos considerar, né, essa situação aqui. Agora eu não tenho mais o aterramento no secundário. Tá? Então, a tensão de pico ela não está mais sendo dividida por 2. O que acontece? Quando eu estou no semiciclo positivo, vamos acompanhar o sentido da corrente aqui. Então, eu tenho uma tensão, né, maior aqui, né, e uma tensão menor aqui. Então, a corrente deve viajar nesse sentido, no semiciclo positivo. Então, a corrente vai chegar nessa bifurcação aqui, entre D1 e D4. Para onde a minha corrente vai? Ela vai no sentido de D1, vai no sentido de D4, ela vai se bifurcar. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que é claro que ela vai seguir o sentido do D1, que é o diodo que está polarizado diretamente nesse contexto. Tá? Aqui no D4, a gente vê que esse diodo vai estar polarizado reversamente, né? Considerando que a gente está nesse semiciclo positivo. Então, a corrente vai chegar aqui em D1, vai chegar nesse novo ponto, vai atravessar D1, né? E agora eu tenho opções. Essa minha corrente, ela vai seguir o caminho passando pela carga, ou ela vai seguir o caminho passando por D2. Olha, D2 aqui, até pela figura, né, ele nos dá bastante mostra de que é um diodo que está polarizado reversamente nesse semiciclo aqui. Então, não vou ter corrente fluindo nesse sentido de D2. A corrente, ao atravessar D1 no semiciclo positivo, ela vai passar pela carga. Beleza? Aí eu vou seguindo aqui o meu sentido e eu vou chegar agora nessa bifurcação aqui. Beleza, aí eu tenho os caminhos D3 e D4. Aqui talvez esteja menos óbvio, mas percebam que a tensão nesse ponto aqui do outro lado de D4, ela é maior do que a tensão nesse ponto aqui. Por esse sentido, tá? Esse diodo D4 ele vai estar polarizado reversamente aqui, porque a corrente ela não vai sair de um ponto de uma menor tensão. A gente já teve o decaimento de tensão desse diodo, o decaimento de tensão desse resistor, então ela não vai sair de um ponto de tensão menor para um ponto de tensão maior. Logo, a minha corrente vai atravessar o diodo D3, que aí sim, esse diodo vai estar diretamente polarizado com relação a essa situação aqui. E daqui eu vou chegar ao lado da minha menor tensão no meu enrolamento secundário. Então, vamos recapitular. O meu sinal ele passou por D1, carga, D3, quando eu estava no semiciclo positivo. Como é que é isso no semiciclo negativo? Bom, é o caminho oposto. Tá? Eu vou ter a corrente passando, viajando nesse sentido aqui agora, certo? A corrente está agora no sentido oposto. Quando chegar aqui, eu tenho a opção de ir por D2 ou por D3. Eu vou por D2, que é o sentido do diodo diretamente polarizado. Aí depois eu vou para a carga no mesmo sentido que eu fui quando eu estava no semiciclo positivo do sinal. A corrente naquela situação veio aqui de cima para baixo da carga. Eu estou de novo fazendo a mesma coisa. Eu estou entregando uma corrente no mesmo sentido aqui para a carga. Tá? Depois eu vou voltar aqui para esse ponto, onde se eu for por D3 aqui, eu vou estar saindo de um nível de tensão menor para um nível de tensão maior. Isso aqui não faz sentido, né? Então eu vou seguir pelo caminho D4 para ele terminar a sua viagem, né, rumo ao ponto, né, do meu secundário com a menor tensão. Então, recapitulando, a corrente, quando eu estou no semiciclo negativo, ela vai passar por D2, carga, D4, ok? Vamos tentar ver isso agora lá no Faustat. Pronto, eu estou de volta, agora eu vou escolher aqui um novo circuito com diodo. Dessa vez eu quero um retificador de onda completa. Pronto, está aqui o esquema que a gente acabou de apresentar. Como é o sinal, né, entregue pela minha fonte de corrente alternada e como é que fica o sinal na minha carga. Tá?
Percebam que, do ponto de vista aqui do transformador, olha a corrente viajando nos dois sentidos, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Agora, com esse arranjo inteligente aqui de diodos, olha como a corrente está viajando pela carga. De cima para baixo, de cima para baixo. Não importa o semiciclo. Agora a gente vê bem claramente nessa representação quais diodos estão atuando em cada um dos semiciclos. Se isso aqui for diodo D1 e D3, isso aqui é D2 e D4. Tá? Então a gente vai ver como é que eles estão seguindo bem naquela linha que a gente explicou na parte passada. E desse jeito eu vou conseguir esse efeito que eu quero, que é a corrente viajando sempre no mesmo sentido. É isso que eu estou chamando de retificação nesse ponto da nossa disciplina. Aqui nessa figura a gente tem mais uma vez, né, bem direitinho como é que fica a corrente, né, nos diodos D1 e D3, D2 e D4. Elas são complementares porque esses diodos eles estão atuando em semiciclos diferentes, assim como aconteceu no meu retificador de meia onda, né, com tomada central. E é isso que vai resultar nessa corrente pulsante, né, com o dobro da frequência, mais uma vez, na minha carga. Vamos ver prós e contras da gente usar esse esquema, né? Começando da vantagem. Com a ausência da tomada central, eu não tenho mais aquela situação em que a tensão de pico observada em cada um dos semiciclos é a metade do que eu esperaria se eu não tivesse o aterramento da tomada central. Agora, a desvantagem é que eu estou empregando dois pares de diodo. Eu tenho dois diodos atuando em cada sentido, né? Em cada semiciclo do meu sinal senoidal no secundário. E por esse motivo, agora eu não tenho mais que vencer uma única barreira de potencial de 0,7 volts, mas eu tenho que vencer uma barreira de 1,4 volts. Então eu tenho uma barreira maior para ser vencida, uma perda maior de tensão, né, para eu considerar. Então vamos começar a fazer algumas contas aqui, né? Nesse exemplo, se eu tenho uma tensão de 120 volts RMS no primário, eu sei que a minha tensão de pico é de 170 volts, e se a relação de espiras aqui é de 5 para 1, então a minha tensão de pico no secundário é de 34 volts. Bom, se os meus diodos são ideais, então a tensão de pico na carga vai ser de 34 volts, e a corrente de pico vai ser esses 34 volts dividido por 1 kΩ, que é 34 mA. Não tem decaimento de tensão nos diodos. Exercício. Vamos supor que o retificador em ponte tem uma tensão de entrada de 240 volts RMS, com frequência de 50 Hz. Se o transformador abaixador tiver uma relação de espiras de 8 para 1, qual será a tensão na carga? Bom, a gente faz os cálculos de sempre, né? A tensão vai ser a tensão de pico no primário, que é 240 volts, né? Multiplicado por raiz de 2, ou dividido por 0,707. A tensão de pico no secundário vai ser essa tensão aqui dividida por 8. Volta para a figura, porque 8 para 1 é a relação de espiras. E aí, na primeira aproximação, eu vou ter que, na minha carga, minha tensão de pico vai ser 42,5 volts, porque os meus diodos não possuem barreira de potencial associada. Agora, na segunda aproximação, cada semiciclo vai impor uma barreira de 1,4 volts, se eu estiver considerando dois diodos de silício que vão ter cada uma barreira de 0,7 volts. Então, eu tenho que subtrair da minha tensão de pico, mais uma vez, é importante lembrar que essa subtração não acontece na tensão RMS, mas eu subtraio da tensão de pico 1,4 volt, que me dá uma nova tensão de pico de 41,1 volt na carga quando eu uso a segunda aproximação. E a frequência é o dobro, porque agora eu passo metade do tempo para chegar a um novo semiciclo positivo. Ok? Com isso, a gente consegue chegar a uma fonte de alimentação que tem um desempenho melhor em termos de eficiência,
né, de aproveitamento do meu sinal original, mas eu ainda tenho o inconveniente que o meu sinal ele é pulsante. De novo, o meu interesse é me aproximar ao máximo daquela linha contínua que eu tenho quando eu uso uma bateria para alimentar o meu circuito. Então, como é que eu posso, né, estabilizar esse meu sinal aqui da minha fonte? Bom, eu posso colocar um capacitor em paralelo que vai servir como um filtro para esses pulsos. Tá? Quando eu faço essa ligação em paralelo com a carga, o capacitor ele vai acumular carga enquanto a tensão nele for menor do que a tensão no secundário do transformador. Depois, a carga do capacitor ela vai se igualar à tensão de pico e a partir daí o transformador ele vai se descarregar, né, a uma velocidade bem menor do que a tensão no secundário ela vai cair. É melhor a gente mostrar isso aqui graficamente. Graficamente, primeiro, como é que é ligar um capacitor em paralelo com a carga? Bom, isso a gente teoricamente já sabe, né? Isso aqui é uma ligação em paralelo. Muito bem. Como é que vai acontecer agora quando eu tiver esse capacitor? Inicialmente, tá? A corrente ela vai carregar o capacitor. Certo? E o capacitor, inclusive, vai ser uma situação até um pouco preocupante, que eu tenho que ter cuidado, porque a corrente ela não vai encontrar praticamente resistência para vir por aqui, enquanto que existe uma resistência de 1 kΩ por aqui. Então, nesse caso, a corrente ela vai praticamente toda pelo capacitor. Isso aqui vai ser uma situação de uma corrente de surto. A gente espera que esse capacitor se carregue rapidamente, né? E depois ele não precise dessa corrente toda, né, para se carregar. Mas uma vez que esse capacitor está carregado, quando a tensão aqui cair, a ideia é que a tensão no capacitor ela não vai cair tão rápido. E aí a carga do capacitor, né, a tensão que está aqui no capacitor é o que vai agir sobre essa carga e eu vou ter o meu pulso severamente atenuado quando eu estou nessa situação. Graficamente falando, o que vai acontecer é que a linha vermelha é a tensão na carga, que o meu resistor vai perceber, enquanto que a linha azul é a minha tensão, né, de entrada para esse filtro aqui. Então, perceba, tá, que vamos supor que isso aqui não está retificado, certo? Se isso não está retificado, então a situação que eu vou ter é essa aqui. A minha tensão do secundário do meu transformador, né, ou da minha fonte de corrente alternada, ela vai cair rapidamente. Mas o capacitor não vai descarregar tão rápido, né? O tempo de descarga dele tem que ser consideravelmente maior do que o período desse sinal para isso fazer sentido. Então, a tensão na carga ela vai decair acompanhando o decaimento da tensão no capacitor, até que na subida da minha tensão, da minha fonte de corrente alternada, ou do meu secundário, quando eu estou usando o transformador, eu vou ter a tensão do meu capacitor sendo empurrada novamente para a tensão de pico. Então, eu estou refrescando a carga no capacitor aqui, e depois eu vou ter essa queda abrupta, mas isso não vai ser percebido pela carga, porque a carga vai perceber esse decaimento da tensão do meu capacitor. Então, eu ainda vou ter uma ondulação? Esquece a linha azul. Preste atenção na linha vermelha. Tá? A ondulação vai existir, mas ela vai ser consideravelmente menor do que o que eu tinha na minha situação original. E eu posso ir melhorando isso, né? Mexendo com a questão da frequência do sinal, da capacitância do meu capacitor, para poder aproximar isso tanto quanto eu puder de uma reta. Mas essa ondulação ela vai ser inevitável. E essa diferença de tensão de pico, né, do pico mais alto, né, a tensão mais alta para a tensão mais baixa, é o que eu vou chamar de ripple nesse processo de retificação. Tá? Então eu quero sempre diminuir o ripple, porque essa ondulação
ela não é bem-vinda em uma série de aplicações, outras até são mais tolerantes, mas em geral eu tento fazer com que o ripple seja o menor possível. Tá? Então aqui tem só uma apresentação daquilo que eu acabei de explicar. Né? Inicialmente o capacitor ele está descarregado. Tá? Depois, o primeiro semiciclo da tensão no secundário, o diodo vai estar conduzindo, permitindo que o secundário carregue o capacitor até a tensão de pico. Logo após, no ciclo negativo, o diodo para de conduzir, o que significa uma chave aberta aqui, como se eu tivesse aberto o circuito nesse ponto. E a partir do momento em que esse diodo fica reversamente polarizado, então o que está alimentando a carga é essencialmente o que está armazenado aqui de energia no meu capacitor, até que essa chave seja fechada de novo, esse diodo seja polarizado diretamente, a barreira de 0,7 volts seja vencida, para que eu volte a carregar esse capacitor e iguale ele novamente à tensão de pico. Certo? Observações importantes que a gente já mencionou, mas é importante ressaltar. O diodo passa a conduzir apenas numa pequena fração da onda, quando eu estou usando esse esquema. Então agora o meu diodo não está conduzindo o tempo todo mais não. O meu diodo só conduz quando eu estou carregando o capacitor para fazer com que ele volte para a tensão de pico. Quando o sistema é ligado pela primeira vez, o capacitor está descarregado e opera como um curto, deixando uma alta corrente na carga. Tá? Essa corrente, chamada de corrente de surto, diminui à medida que o capacitor carrega. Em capacitores pequenos, né, eu estou falando aqui coisa de menos de 1000 microfarads, a corrente é muito rápida, né, e não vai danificar o diodo. Mas se eu começar a tentar usar capacitores muito grandes, então eu vou precisar de mais ciclos dessa corrente alta e isso pode fazer com que eu danifique, né, os meus diodos que estão lá na minha ponte de diodo, ok? Agora vamos resolver um problema matemático. A gente vai ter uma ondulação, mesmo que a gente esteja utilizando um capacitor de filtro. Como é que eu meço essa ondulação? Né? Como é que eu meço pico a pico, né? A parte de tensão de pico e o maior decaimento que eu vou observar quando eu estou usando esse capacitor como filtro? Então vamos fazer um pouquinho de matemática para a gente entender uma fórmula que a gente vai aplicar para esse fim. Vamos ver primeiro de onde a fórmula está saindo. Né? Eu vou ressuscitar o conceito de constante de tempo de descarga do capacitor, né, que é função da resistência do circuito e da capacitância. Tá? Então, essa constante, para que esse esquema funcione, primeiro, ela tem que ser bem maior do que o período, né, para que esse decaimento ele seja tão tênue quanto possível. Tá? Então, eu vou quase como se estivesse fazendo com que o capacitor estivesse fazendo o papel de um paraquedas, para fazer com que a queda seja muito mais suave. Para isso, claro, esse tempo de descarga, né, ele tem que ser grande. Que é uma das formas de eu melhorar isso. Né? A outra forma é eu aumentar a frequência. Né? Mas aqui eu não tenho muito controle sobre isso. Eu já naturalmente dobro essa frequência, né, quando eu estou trabalhando com a ponte de diodo, o que é bom, porque eu vou ter um intervalo de tempo menor para que o capacitor volte a ser carregado, mas existe um limite. Né, para isso aqui, geralmente, eu estar trabalhando no dobro da frequência do meu primário já é esse limite, certo? Como é que eu calculo essa ondulação? Bom, então vamos rever alguns conceitos. Né? A capacitância eu tenho que é dada por essa fórmula aí, né? Carga elétrica dividida pela tensão. A descarga do capacitor começa em um tempo T1 e termina em um tempo T2. Então, em um ponto eu vou estar na minha tensão de pico, vamos supor, né, que é nesse instante T1, eu vou ter uma carga, né, por uma capacitância, essa é a tensão, e depois essa tensão vai decair, tá? E isso vai ser ditado por uma carga dividido por uma capacitância. Eu vou ter essas fórmulas sempre respeitadas.
Então, o que é essa tensão da onda, né? Que é essa tensão pico a pico desse ripple que eu estou tentando medir? Esse V1 menos o V2. É essa diferença de tensão que eu quero calcular para poder mensurar o tamanho do meu ripple. E daí eu tenho então, vamos trabalhar a forma. Né? O V1 a gente já viu que pode ser dado dessa forma, o V2 dessa forma. Eu posso colocar então aqui a capacitância no denominador, né, comum, e vai ser Q1 menos Q2. Eu posso dividir essa equação pela constante de tempo, tal, né, que aqui vai ser T1 menos T2. Então, o tempo esse tempo aqui, ele vai aparecer aqui no denominador dessa relação que eu acabei de criar. Eu dividi todo mundo por T1 menos T2, tá? De um lado e do outro dessa relação aqui. Aí eu vou começar a fazer algumas aproximações, tá? Quando a constante de tempo for muito maior que o período da ondulação, o tempo de descarga é aproximadamente igual ao período. Quando eu faço essa aproximação, então eu digo que o período do sinal vai ser o meu tempo de descarga aqui dos dois lados. Certo? T1 menos T2 eu vou estar substituindo pelo período. Aí, uma outra coisa. Como a tensão na carga é praticamente constante, a corrente na carga é aproximadamente constante. Isso também, como o próprio nome aproximadamente implica, é uma aproximação. Né? Na verdade, a corrente vai variar um pouquinho, porque a tensão está ondulando. Mas a gente vai considerar que essa ondulação é pequena, então vamos considerar que a corrente é constante. Tá? E aí, se a corrente for constante, a gente pode fixar ela desse jeito aqui. Corrente é a quantidade da carga, né, sobre o tempo. Então, a carga que está passando pelo resistor durante o período é justamente o que foi descarregado, o que foi retirado do meu capacitor. Né? Então, é essa diferença de carga entre esses dois instantes dividida pelo tempo, né, onde essa descarga aconteceu. Então, eu posso pegar esse Q1 menos Q2 sobre T e dizer que isso aqui é a minha corrente e chamar isso aqui de I, certo? E aí eu vou chegar nesse ponto aqui da minha relação. Aí aqui eu tenho que, bom, V1 menos V2, essa diferença de tensão é o que eu estou chamando de V onda. É o meu ripple, a tensão do meu ripple. E 1 sobre T aqui é frequência, certo? Esse T no denominador é frequência. Então a frequência está multiplicando aqui esse V onda. Eu vou fazer com que a frequência passe para o outro lado da relação, dividindo. Então aqui eu cheguei a uma fórmula bem prática de eu calcular, certo? Com uma margem de erro, porque isso aqui é um cálculo aproximado, qual é a minha tensão de ondulação pico a pico, tá? Que é a corrente sobre a frequência multiplicada pela capacitância, certo? Como a gente sabe que existe um erro associado aqui, então esse erro é de quanto? Bom, esse erro ele pode chegar a 10%, tá? Por conta dessas aproximações que a gente fez. Se a gente realmente quer limitar esse erro na hora de calcular, qual é a melhor estimativa para a minha tensão média na carga quando eu levo em consideração a ondulação? Bom, tu pode calcular a tensão da onda desse jeito que a gente acabou de dizer, né? Que é a corrente, né, contínua dividida pela frequência multiplicada pela capacitância, né? I sobre FC. Pega esse valor e divide por 2 e subtrai isso da tensão média que tu calculou sem a ondulação. Pronto. Aí aqui tu vai encontrar, né, um novo valor que considera a tensão de ondulação na tua carga, né, com um erro limitado a 5%, porque isso aqui que tu calculou com um erro de 10%, tu dividiu por 2. Certo? Isso aqui é um artifício matemático que a gente pode empregar para poder errar menos quando a gente utiliza uma aproximação como essa do cálculo da tensão pico a pico do meu ripple. Vamos tentar aplicar isso. Suponha que um retificador,
né, ele em ponte tenha uma corrente de carga de 10 mA, uma capacitância de filtro de 470 microfarad. Qual é a tensão de ondulação de pico a pico de um filtro com capacitor? Bom, eu tenho então que ele já me deu, né, a corrente na carga é aproximadamente 10 mA. A minha capacitância é essa aqui, ficou fácil, né? Se eu sei já como aplicar essa relação, se eu sei que essa relação é aplicável, então eu vou somente substituir os valores aqui, né? Claro, faltou o valor da frequência, mas isso aqui eu vi na figura, ele não deu no enunciado, mas na figura ele disse que era 60 Hz aqui no primário. Quando eu tenho uma ponte de diodo, essa frequência vai dobrar, então isso é uma coisa que eu preciso lembrar, a frequência aqui é de 120 Hz. E aí eu vou ter que o tamanho do meu ripple nessa configuração aqui é de 0,177 volt. Tá? É a maior diferença de um pico ao pico, tá, do que eu vou observar de tensão na minha carga com essa ondulação bem atenuada. Note que uma ondulação já realmente bem menor do que, por exemplo, eu tenho uma variação de, sei lá, 0 a 34 volts e volta para 0 e vai para 34 volts. Então, uma oscilação de 0,177 volts já é uma boa notícia. Já é um sinal de que o filtro está fazendo um trabalho bem decente para poder filtrar essa característica pulsante que a gente tinha. O exemplo 2 aqui. Suponha que temos um retificador com ponte, com filtro capacitivo, com uma tensão de rede de 120 volts RMS, uma relação de espira de 9,45 para 1, uma capacitância de filtro de 470 microfarad e uma resistência de carga de 1 kΩ. Qual é a tensão média na carga? No caso ideal, na segunda aproximação e considerando a ondulação. Então vamos calcular aqui as coisas, né? Vamos por partes, respira fundo, só seguir a sequência que a gente aprendeu até agora, que a gente consegue analisar isso aqui bem. Vamos encontrar a tensão no secundário. No secundário, aí olha o que eu estou fazendo aqui já. Primeiro eu estou pegando a tensão RMS e já aplicando a relação de espiras aqui para descobrir que no secundário RMS eu tenho 12,7 volts e só depois eu converti esse RMS em tensão de pico. Posso fazer isso? Não tem problema nenhum, certo? Eu posso fazer essa sequência também, ao invés de transformar em tensão de pico no primário, para então aplicar a relação de espiras, que também dá certo, é a mesma coisa. Se eu tiver um diodo ideal e sem ondulação, então a tensão média na carga é igual à tensão de pico no secundário, ou seja, 18 volts. Bom, por que isso? Bom, porque eu vou ter esse capacitor sendo carregado com a tensão de pico de 18 volts. É claro que isso vai ondular, mas nesse primeiro exemplo eu não estou considerando a ondulação. Eu não estou considerando a perda de tensão provocada pelos diodos, os pares que vão estar aqui em cada semiciclo. Então, a tensão que vai estar sendo aplicada à carga esse capacitor vai ser carregado com 18 volts e ele vai ficar aqui, sem ondulação. Certo? Beleza, isso por conta do filtro. Tá? Por conta do filtro. Numa segunda aproximação, aí eu tenho que considerar o decaimento, né, da barreira de potencial dos meus diodos, dos pares que estão em cada semiciclo do processo de retificação. Então, nesse caso, eu vou ter que descontar 1,4 volts dos meus 18 volts, que vai dar 16,6 volts, certo? Então, aqui eu estou considerando que o meu capacitor ele foi carregado até 16,6 volts, e como não tem ondulação, então na minha carga eu estou vendo constante 16,6 volts. Agora, se eu quero adicionar um grau maior de realismo, eu devo calcular qual é a minha ondulação, né? Com uma aproximação aí de 10%, 5%. Então, como é que eu calculo isso? Bom, eu vou precisar da corrente na carga, eu vou calcular essa corrente considerando, né, a tensão sem ondulação, isso faz parte da aproximação que eu fiz. Então, 16,6 volts dividido por 1 kΩ, que vai me dar uma corrente de 16,6 mA aproximadamente. E com isso eu consigo já jogar esses valores na fórmula, né? 16,6 mA dividido por 120 Hz da frequência dobrada, né, após a
com a presença da ponte de diodo, 470 microfarad, então eu vou ter que a ondulação é de 0,294 volt pico a pico. Se eu quero limitar, né, isso aqui para 5%, então eu posso pegar esse valor, dividir por 2, subtrair isso da minha tensão, né, na carga calculada sem a ondulação, e eu vou ter que na minha carga eu vou ter 16,5 volts com um erro aí de até 5%, já considerando a ondulação nessas condições aqui, ok? Está aqui um link, caso alguém queira estudar um pouquinho mais, ler um pouco mais sobre o assunto, né? E toda informação é bem-vinda. E com isso a gente encerra essa videoaula, né? A gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre diodos, mais diodos para situações um pouco mais específicas, mas isso a gente vê na nossa próxima videoaula. Até a próxima, bons estudos, tchau, tchau!